traz a público essa divergência, ela está ajudando colocar votos na bandejinha do Lula ali e prejudicando um projeto de direita voltar ao poder. O fato é que o Flávio Bolsonaro, nas rodas de conversa que estão se fechando cada vez mais para ele não tem mais o acesso que ele tinha quando ele surpreendeu ali nas pesquisas no primeiro momento, principalmente na Faria Lima, que é quem, né, tem ali o dinheiro. Essas portas se fecharam para o Flávio. A Daniela Guedes, que é quem faz o programa econômico dele, é quem está tentando abrir uma frestinha, né, para voltar a levar o nome do Flávio. E a Michele acabou colaborando, né, junto no rastro das questões lá do filme, com o Vorcaro, para que o Flávio perdesse esse acesso. E o Flávio, das vezes que foi ouvido, as pessoas saíram muito decepcionadas. O que eu mais escuto é que o Flávio não domina nenhum dos temas importantes para o país, não domina economia, não domina... Porque até para você confrontar o presidente Lula, você precisa entender daquilo que está ocorrendo no país. Então, todas essas questões, né, de políticas públicas do governo, o Flávio não tem domínio sobre isso. Esses dias eu ouvi uma colega dizendo que o Flávio herdou do pai um espólio e está queimando todo esse capital ao invés de agregar coisas ali. Não é diferente com relação ao presidente Lula, mas em outro sentido. O presidente Lula entende mais, até porque está na política desde 89, né? Tem a cédula lá com o nome do Lula, já aprendeu bastante, né, com relação ao Brasil, hoje reconhecidamente, né, alguém que conhece bastante de país, mas que está com um discurso envelhecido, cansativo. A imagem do presidente Lula, que não coloca um sucessor também para o PT, cansou as pessoas, e isso explica também a rejeição que os dois enfrentam. Então, a gente já vem falando aqui desde o começo que essa eleição, por enquanto, eu só vou votar no outro porque eu não quero você de jeito nenhum, e não porque eu quero, porque tem um programa de governo. Vamos ver se nessa eleição, Bruno, nos debates, as discussões... Se é que vão ter, né, Andressa? Se é que vão ter, porque pode ser que o Lula nem vá, se as discussões vão ser sobre propostas para o país, porque até agora a gente não viu propostas ali de lado a lado, apenas críticas. É engraçado porque o pessoal do PT parece que eles não são governo, né? Eles começam a falar de um jeito que assim, se escuta, você tem, né? Exatamente, você tem a máquina na mão, né? Então faça, né? Não por pouco tempo. Exatamente. Né? São mais de 20 anos, né, de poder. Exatamente. E o bolsonarismo ficou ali 4 anos no poder. Eu queria falar um pouquinho também sobre a eleição para o Senado lá em São Paulo, que a gente tem duas forasteiras ali, que é a Simone Tebet e a Marina Silva. Hoje o governador Tarcísio de Freitas fez um post ou uma declaração, acho que foi uma declaração repercutida pelos jornais, dizendo que elas receberam o cartão vermelho nos estados delas, não se elegeriam nos seus estados e foram para São Paulo para tentar ali ganhar uma eleição. Tem chance a Simone Tebet e a Marina. A fonte com quem eu conversei diz que acha que talvez a Simone Tebet, mas mesmo assim, com a força do Tarcísio, é capaz de ele levar os dois senadores ali. Eu tendo a concordar que a força do governador Tarcísio, muito provavelmente, se você tiver uma unidade nessa direita com 2 nomes que sejam linkados diretamente a ele e ao bolsonarismo também, façam com que esses 2 nomes sejam favoritos ao Senado, né? O nome do Derrite, que era o secretário de Segurança Pública de São Paulo, é o nome mais forte dessa direita, mas também ainda tem bastante desconhecimento. E o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo também, o André do Prado, que é o candidato escolhido pelo Eduardo Bolsonaro, que tenta ser o primeiro suplente dele, né, em função de não poder se candidatar nesse momento, com todas as restrições que tem e vivendo fora do país, mas tem esse movimento de que votar no André do Prado seria votar no Eduardo Bolsonaro. Então, eu imagino que essa força do Tarcísio seja suficiente para levar esses 2 candidatos com mais chance de vitória. Ali é PP e PL, né? PP e PL. Há uma resistência na direita que é comandada pelo Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do presidente Bolsonaro, e hoje está no Partido Novo, né? E ele tenta ser candidato e contra esses, e ele divide um pouco desse eleitorado da direita, então ele pode atrapalhar.
essa entrada do Ricardo Salles dá uma esperança para que a esquerda possa, porque a esquerda tenha uma vaguinha aí nessa disputa. A Simone Tebet, por ter uma característica mais de diálogo com o centro, é quem acaba tendo mais possibilidade do que a Marina Silva. E tem o recall também, porque ela foi candidata à presidência da República. Foi muito bem votada em São Paulo. Né? Alguns zonais da cidade de São Paulo, zonais de classe mais alta, deram 20% dos votos na Simone Tebet na eleição passada. É bem verdade que muita gente também não sabe que a Simone Tebet virou ministra do Lula. E quando isso aparecer, boa parte desse eleitor que votou nela porque ela faz uma campanha de nenhum nem outro, possa também repeli-la nesse processo. Uma coisa só que é muito interessante, né, dessa história toda é o Tarcísio de Freitas agora ser um grande defensor das terras paulistas, né, porque ele é um cara que veio do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que chamar o break agora, hein? Exatamente. Antes da gente continuar, vamos dar uma pausinha de 2 minutos para quem está acompanhando pela TV. E você que está no YouTube, segue aqui com a gente. O que são 4 anos, né, Andresa? Porque há 4 anos atrás o forasteiro de São Paulo era o Tarcísio de Freitas, né? E agora ele acusa as duas na verdade, o que ele está colocando é que elas não se elegeriam nos Estados Unidos. No Acre e no Mato Grosso do Sul. Exato. É verdade? Grande chance de ser verdade o que ele tem posicionado. No Mato Grosso do Sul, hoje, a disputa está muito encaminhada para os candidatos bolsonaristas, né? Muita chance. E no Acre, há uma disputa entre... Talvez o primeiro voto, o Gladson Cameli é o favorito, né? O ex-governador é o favorito a ser a primeira vaga do Senado. E tem uma disputa aí muito forte entre o PT, do Jorge Viana, que foi governador do estado, né, e era presidente da Apex agora, recentemente, contra o Márcio Bittar, que é senador da República e é o candidato do Bolsonaro. Né, é do PL, é o candidato do Bolsonaro. Houve uma união hoje do PL com o Gladson Cameli, que nunca existiu. Hoje a direita parece estar unida lá, mas há que se pontuar que ainda tem uma terceira candidatura, também à direita no estado, que hoje lidera a disputa, que é do senador Alan Rick, que é do Republicanos e tem lançado também candidaturas ao Senado, como uma pastora que foi deputada federal, a Mara Rocha, que também pode atrapalhar nesses votos da direita. Essa divisão de direita pode ajudar numa tentativa aí do Jorge Viana voltar ao Senado. Né? Tem muito esse movimento, né, Bruno, de políticos mudarem ali o seu domicílio eleitoral, porque nos seus estados já tem dificuldade ali de se reeleger por conta das circunstâncias políticas, das alianças, né? Então é o São caso Paulo aí. É muito aberto a isso. Muito né? aberto. São Paulo sempre foi um estado que sempre acolheu gente de fora. Bom, nosso governador nunca tinha sido, eu digo nosso porque eu sou paulista, né? Sou de São Paulo. Melhor explicar, hein? Eu sou eleitor de São Paulo, mas o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, foi a primeira eleição, né? Diz que não sabia nem onde ele votava, né? Lembra que teve uma pegadinha aí, né? Olha lá, estamos de volta aqui na televisão e você que estava acompanhando a gente no YouTube já estava aí, então continue. Continue que tem muita conversa ainda, a política está bastante agitada, a gente está muito pertinho das eleições, tem 87 dias para a campanha e logo a gente vai ter definitivamente quem são os candidatos. A gente estava comentando aqui, eu e o Bruno, com relação a candidatos, né, a Marina Silva e a Simone Tebet, que estão disputando as eleições em São Paulo. E o governador Tarcísio de Freitas fez uma provocação dizendo que elas não se elegeriam mais no Mato Grosso do Sul e no Acre, por isso que elas estão buscando ali o eleitorado de São Paulo. O eleitorado de São Paulo é bastante aberto, né, a conhecer outros nomes, mas eu também aposto que quem vai ganhar ali são os candidatos do Tarcísio, porque o Tarcísio está muito forte, né, o André de Paula e o Guilherme Derrite. Eu não sei se você aposta isso comigo, mas acho que foi isso que você falou também, né? Que exatamente. É muito provável, o André do Prado. Tá? André do Prado. Foi André de Paula. O André de Paula é o ministro do governo Lula, que é de Pernambuco. Eu falei, existe um André de Paula, não estou ficando doido. Que é o ministro da Agricultura. Hoje. Tem uma coisa curiosa nessa pesquisa de hoje, que eu acho que é da ideia, que testou quem são as mulheres mais poderosas do Brasil. Estou indignado porque não estou na lista, mas, Maria, coloca aqui pra gente, por favor. Deu lá ela, né, Michele Bolsonaro, que também é a mulher hoje que tem maior protagonismo na política, né, diante de tudo que a gente viu, deve ser candidata ao Senado, se não for candidata à presidência.
Tudo pode acontecer. Em segundo lugar, a Janja, com 9%. Carmen Lúcia, com 4,5%, a nossa ministra do Supremo. Dilma Rousseff, 2,5%. Aí é memória mesmo, né, Bruno? E tem ali a Simone Tebet, com 2%. Me chamou a atenção ela aparecer nessa lista, não porque ela não tenha estatura para estar na lista, mas porque estava ali muito apagada no ministério do governo Lula. Se o Lula recebeu a Simone Tebet 2 vezes durante todo esse mandato dele, foi muito, né? Sempre ignorou a presença dela, embora ela fosse uma ministra importante ali, porque trabalhava na área econômica do governo, ali na área de orçamento, né? Então também na campanha vai ser cobrada por essas medidas aí do governo Lula. Tudo que o governo Lula fez vai ter que responder. A Erika Hilton, achei que está muito lá embaixo, 1,5%. Tem a Anitta, Marina Silva. A Virgínia achei que está mal posicionada, né? Porque Virgínia, inclusive... É o efeito Vini Júnior. O efeito Vini Júnior, né? A gente já falou, azar no amor e sorte no jogo. Não era para ter invertido isso. E a Tarciana Medeiros, que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas acho que é a mulher do cara lá da JBS. Depois você me dá uma dica aí, Maria, porque eu não sei quem é, Tarciana Medeiros. Enfim, eu acho que o Paulo Figueiredo votou ali também, porque tá nenhuma. 5,5%. Não tem nenhuma mulher, então, com poder no Brasil. É o voto dele, né? Mas era previsível, né? Surpreendente ali Interessante que as duas governadoras de estado não aparecem aí, né? Nem somando 1%, Raquel, nem né? a Raquel Lira, nem a Fátima Bezerra, né? Ambas estão aí. Cometi aqui um ato falho. A Tarciana é a presidente do Banco do Brasil. Pronto, eu vou tomar haters hoje. Vai ter haters. Porque ela tem bastante militância. Então a Tarciana é a presidente do Banco do Brasil, primeira mulher a assumir o Banco do Brasil, está entregando o banco com um monte de prejuízo e um monte de coisa esquisita. Mas deixar ela para um programa... O contexto Trajano, metrópole. Que sempre aparecia bem também, também né? Não sumiu, apareceu, né? Também interessante. Mas você estava dizendo Eu estava dizendo que as duas governadoras não aparecem, né? As únicas duas governadoras que o Brasil tem dos 27 estados. Agora não, né? Agora algumas assumiram porque eram vice. Aqui no Distrito Federal, a Celina Leão. Que também não aparece. Que também não aparece. No Acre, a Mayuza Assis. Você tem alguns estados que mulheres acabaram assumindo, mas que eram vice, né? Não foram eleitas como a principal, né? Na chapa. Mas o que é interessante, Andresa, que é uma coisa que... São governos mal avaliados, Bruno? Não, olha, da Fátima é mais mal avaliado do que bem avaliado, da Raquel Lira passou por uma mudança, né? Ela tem tido uma melhora de avaliação constante, né? E é um estado importante, né? Um estado importante. Pernambuco tem uma representação grande no país, até eleitoral. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que quando a gente faz as pesquisas qualitativas, tem um mal que a Dilma Rousseff deixou para esse país. Alguns, né? Mas tem um em especial. Existe um discurso de parte de um eleitorado, principalmente masculino e mais velho, que repete, às vezes em grupos qualitativos, de que a mulher não estaria preparada para cargos executivos de grande porte, como uma presidência da República ou como um governo de Estado, para posições de destaque no serviço público. E muito, quando dizem isso, se pautam na experiência de Dilma Rousseff. Esse é um ponto que a gente tem que trazer de atenção, porque isso tem discussões nos grupos qualitativos e, por incrível que pareça, a gente num país que tem muito mais mulheres do que homens hoje, né, 53-47, a nossa diferença aí, de gênero, a gente tem uma candidata nanica da UP, candidata à presidência da República. E agora estão saindo os candidatos a vice e não aparece nenhum nome também de mulher nos candidatos a vice até agora. A gente tem escolhidos. Imagem da candidata do UP? Maria, assim. Vamos jogar a imagem dela aqui. Tem 2 pontos aí, Bruno, que eu queria comentar. Acho que você tem toda a razão. Nós, mulheres, ainda estamos ocupando espaços de poder a ponto de, quando chegamos lá e o governo não é bem avaliado, vamos falar em questão de governo, ou um cargo executivo, a gente tem um retrocesso gigante, as pessoas rejeitam, não, uma mulher não deu certo. Não acontece isso com os homens,
A gente tem vários homens que não deram certo e ninguém faz essa lógica quando vai votar num homem. É por isso que é importante esses movimentos de mulheres e mais mulheres na política, para que a gente possa ir mudando, né, essa consciência, esses discursos atrasados. Tem um ponto interessante, só, Andres, aqui no mundo hoje, quando a gente olha, muitas forças a gente tem até um movimento que diz que é o thatcherismo moderno, né? Mulheres de direita ocupando cargos fundamentais no mundo, né? A gente teve um momento grande aí da União Europeia sendo dominada basicamente pela Angela Merkel, né, que era a chanceler alemã, um período de dominância grande da Alemanha, e ela como uma líder forte, mas agora a gente tem a Giorgia Meloni na Itália, a gente tem a vitória da Keiko Fujimori no Peru, tivemos a vitória da presidente da Costa Rica, a primeira-ministra do Japão, mulheres de direita muito combativas e que estão ganhando um espaço aí no mundo. Estão dizendo que é o neo-thatcherismo. Vamos ver se isso pode pintar. Essa aqui é muito de esquerda. Essa aqui não tem nada de direita. Ela é pelo contrário. Quem que é a candidata do meio? É a Samara Martins, né? Quem é a Samara? A do meio. É a do meio. A verdade. Ela é candidata pela UP, que é a Unidade Popular, que é um partido de extrema esquerda, né? Um partido bem posicionado à esquerda. E ela tem uma pesquisa do Datafolha. Tem 3 eleitores, são as que estão na foto. Não, mas por incrível que pareça, a única pesquisa até agora que conseguiu pegar esse movimento, nenhuma outra que eu tenha visto, mas a pesquisa do Datafolha pontua ela com 2% em alguns momentos. Eu não sei se é alguma local de amostragem descalibrado ou se de fato... Nacional ou São Paulo? Nacional. Só o Datafolha tem pego esquisito isso. Ninguém pegou até agora. 2% do eleitorado... É muita coisa, né? Muita 2% gente. é o tamanho do Aécio Neves hoje, na maioria. Mas o Datafolha tem dado ela com 2%. Não estou acreditando nesse Datafolha com 2%. Não estou fazendo torcida contra ou a favor, mas claro. É impossível uma pessoa que a gente totalmente desconhecida muito difícil pontuar com 2% das intenções de voto. Muito esquisito isso.